Boa noite, amada Igreja do Senhor. Que alegria estarmos na presença de Deus, dizer o quão maravilhoso, quão santo é o nosso Deus, com alegria podermos estar diante desse Deus maravilhoso. Nós temos um tema hoje, princípios. Glória a Deus. Peço à igreja que abra em 2 aos Coríntios 10, 5. Peço ao pastor que leia e ore, por favor. 2 aos Coríntios 10, 5. E toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Te bendizemos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que aqui nos reúnes, para que estejamos aptos a te adorar, a ti, elevar louvores. Já o fizemos, congregados que estamos, com os 5 minutos de oração, com a tremenda e maravilhosa ministração, com os tremendos e lindos louvores. E agora capacita-nos, Pai, com a mensagem que já colocaste no coração da tua serva, pastora Anaílfe Jorge, já devidamente ungida pelo teu Espírito Santo. Desde já te agradecemos em nome de Jesus por tudo quanto iremos ouvir. Amém, Senhor. Glória a Deus. E toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. No 4 aí, para a gente fazer bem... Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Nós temos trazendo nosso pensamento todo cativo à obediência de Cristo. E como eu falei, nós temos um tema hoje, princípios. E pela definição, a palavra princípio significa a origem, a causa, um rudimento, uma verdade absoluta. Um princípio é algo que não muda, difere-se de uma opinião, de uma boa ideia, não é relativo e não está preso a um contexto histórico, a uma época específica ou a um costume. Quando nós entendemos esse princípio, ele não tem, é atemporal, não tem, desde o início, os princípios não mudam. E nós vamos ver alguns princípios daqui a pouco, que não mudaram e não vão mudar, né, porque mudou a época. Hoje o mundo fala muito assim, porque nós estamos num novo momento, numa nova era, vocês já estão lá atrás. Princípios não mudam. E nós temos que entender isso e viver isso, principalmente dentro da igreja. E ele fala falando assim no versículo 4, ele fala que nós temos, anulando nós sofismas. E sofismas significa falácia, argumentação evasiva, manobra, que tenta... Um sofisma é um argumento que parece lógico, mas não sustenta a conclusão. É uma mentira propositalmente disfarçada com argumentos verdadeiros. E aquilo que eu falei, uma falácia, uma argumentação, uma narrativa, né? Hoje se usa muito esse termo, uma narrativa em cima de uma narrativa que parece verdadeira, mas ela não se sustenta na sua conclusão, não existe um fato que mostre que aquilo é verdade. Então, é um sofisma. E ele fala assim, isso se levanta contra o conhecimento de Deus. Deus estabeleceu princípios para a nossa vida. Quando nós começamos a pensar a partir de princípios bíblicos, não a partir de opiniões ou achismos, que nós muitas vezes achamos as coisas, o nosso estilo de vida muda e se torna mais consistente, aquilo que nós lemos. Em Hebreus 4:12 diz assim, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. Josué 1:8, ele fala, não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, cuidando de fazer segundo tudo quanto nele está escrito, então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido.
Então, na Bíblia, a gente encontra todos os princípios. Quando Deus estabeleceu os 10 mandamentos, já tinha ocorrido um homicídio, e o homem sabia que aquilo era errado. Quando muitas leis foram estabelecidas pelos 10 mandamentos, os homens só foi para estabelecer perante um papel, digamos, na época não tinha papel, mas entendamos isso, perante um papel aquilo que já era um princípio. Então, nós temos que entender os princípios de hoje, os princípios que as pessoas querem mudar, os princípios bíblicos, os princípios do ser humano, para que nós venhamos a ser corrompidos pelo que está acontecendo no mundo. E somente a Bíblia é a nossa regra de fé e prática, irmãos. Nada que vai contra a Bíblia pode subsistir. Porque tem um livro que fala isso, irmão. Eu sou pautado na palavra de Deus. Eu tenho princípios bíblicos. Princípios que não mudam, que são imutáveis. E nós temos que viver esses princípios para que nossa alma vá bem, para que a nossa vida vá bem. Os princípios bíblicos são fundamentos morais e éticos que orientam a vida dos cristãos. Eles são extraídos das Escrituras Sagradas e refletem a vontade de Deus para a humanidade. Não só para os cristãos, é para todo ser humano. Toda a humanidade. Os princípios bíblicos são aplicados a todas as pessoas, independente de cultura, origem, religião, idade, educação ou posição social. São princípios do Senhor para as nossas vidas, que já foram estabelecidos desde antes da fundação do mundo. A compreensão e a aplicação dos princípios bíblicos são essenciais para o crescimento espiritual e para a vivência de uma vida sagrada que agrada a Deus. Nós queremos que a nossa vida vá bem, nós queremos comer o melhor dessa terra, nós queremos viver uma vida de alegria, uma vida plena, nós queremos viver bem aqui nesse mundo. Para isso, nós temos que viver princípios. Nós temos que estar na vontade de Deus. Deus não vai mudar o evangelho para ninguém se sentir incluído. São princípios estabelecidos na palavra de Deus. O filho, por exemplo, o filho pródigo, ele quebrou um princípio, não quebrou? Ele quebrou um princípio. O filho pródigo não saiu de casa? O pai proibiu? Deixou ele sair de casa. Por quê? Na casa do pai tem leis, princípios, regras, preceitos. Na casa do pai tem tudo isso, estatutos. O pai quer perder o filho? Não quer perder o filho. Mas entre perder um filho e mudar a lei, ele vai perder um filho. Porque é estabelecido um princípio. E deixou o filho embora. Entre perder um filho e mudar a lei, ele prefere que o filho vá, porque não vai mudar a lei por minha causa e pela vida de ninguém. Deus não muda princípios. Deus já estabeleceu. Deus não vai mudar a Bíblia para ninguém ficar na igreja, irmãos. Santidade e santificação continuar sendo pregado. Crucificação e ressurreição vão continuar sendo pregados. Mudança de vida, negar-se a si mesmo, tem que ser pregado. São princípios que não podem ser mudados. Se a gente for analisar, o pessoal fala muito da geração anterior, até um pouco antes dessa última geração. Fala assim, porque são retrógrados, porque viviam uma geração diferente. Mas eu pergunto para você, há um tempo atrás, havia muito mais salvação, havia muito mais rendição, porque as pessoas antigas, elas vivem princípios, e não mudam seus princípios. Hoje em dia, os princípios estão mudados. Hoje, se eu sinto que eu quero, se eu sou assim, você tem que aceitar o que eu sinto, não o que é real. São coisas que estão sendo mudadas, não porque ela se sente assim, ele se sente assim, a gente tem que respeitar uma coisa, mas aceitar eu não aceito. Porque eu não vou mudar os princípios porque alguém se sente. Senão, como eu já vi várias vezes, então eu vou me sentir uma milionária, então vou gastar e você vai ter que aceitar o cartão mesmo que esteja, não tem crédito, eu me sinto uma milionária, você tem que aceitar. Ninguém pode viver por sentimentos, irmãos.
A gente vive por aquilo que é estabelecido. Nós temos que viver os princípios de Deus. Deus não quer perder ninguém, Ele ama todos. Mas vivemos o evangelho como ele é. Você lembra daquele exemplo do pai que eu dei um dia desse? Do rapaz que estava na rua e a moça falou assim, Deus me ama, então isso me basta. Vocês lembram desse exemplo? Vou repetir para quem está nos assistindo. Deus me ama, então isso me basta. Aí o rapaz falou assim, epa, peraí. Ela virou as costas e saiu e ele falou, epa, peraí. Seus pais lhe amam, mas se você fizer alguma coisa errada, você vai presa. Eles não vão deixar de te amar, mas você vai ser separada dos seus pais pelo erro, pelo aquilo de errado que você fez. Então, o amor não basta para estabelecer que você não... ele me ama, então isso me basta, eu posso errar, eu posso pecar, eu posso continuar no erro, porque Deus me ama, porque Deus é amor. Mas a transgressão me separa de Deus. A transgressão que eu faço nessa terra vai me separar das pessoas que eu amo, porque eu vou ser reclusa, eu vou ficar presa em algum lugar e eu vou ser separada, porque eu vou ter que pagar a minha pena. Assim é com Deus, Ele é justo. Ele ama, mas Ele é justiça. E as pessoas só querem o seu amor. Só querem o seu amor. Provérbios 15, de 8 a 9, diz assim: sacrifício dos perversos é abominável ao Senhor, mas a oração dos retos, o seu contentamento. O caminho do perverso é abominação ao Senhor, mas este ama o que segue a justiça. Então, o sacrifício, a oração do perverso é abominação a Deus. Enquanto a oração dos retos é o seu contentamento. Deus se alegra com os retos, aqueles que vivem os seus preceitos, que vivem os seus princípios, Ele se alegra. Mas com o perverso, aquele que não vive em princípios, é abominação a Deus, o seu sacrifício, a sua oração, seja o que for. E nós temos que entender isso. Um princípio que Deus estabeleceu, amar a Deus sobre todas as coisas. É um princípio, irmão. Não vai mudar porque as pessoas acham, porque querem. Amar a Deus sobre todas as coisas é um princípio fundamental para uma vida plena e satisfatória. Deus está acima de todos, de tudo. Deus tem que estar acima de tudo. Mas eu amo. Deus tem que estar acima. Se Ele não for a primazia, é uma quebra de princípio. Porque se eu amo o meu marido, a minha esposa, os meus filhos, mais do que a Deus, caio na idolatria. Então eu quebro um princípio bíblico. Um princípio estabelecido por Deus para as nossas vidas. Amar a Deus significa colocá-lo em primeiro lugar em nossas vidas, acima de tudo e de todos. É amar Deus com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com toda a nossa mente, com todas as nossas forças. Marcos 12, 30. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todos nós conhecemos o versículo. É um princípio que não pode ser quebrado na nossa vida, irmãos, como cristãos. Temos que amar a Deus acima de todas as coisas. Temer ao Senhor. A palavra de Deus fala em Provérbios 9, 10. Segundo nos instruiu o sábio rei Salomão, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo a sua prudência. Nós temos que amar e temer a Deus. É um princípio. E quem teme ao Senhor vive com prudência, sabendo que todos os acontecimentos cooperam para a sua bênção, para o seu bem, como disse o apóstolo Paulo em Romanos 8, 28. Então, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, é princípio. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Outro princípio bíblico, amar. Bíblico não, irmãos, faz parte da nossa vida. Eu falo bíblico porque está na Bíblia, mas é um princípio para a humanidade. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Marcos 12, 31. O amor ao próximo é um reflexo do amor que temos por Deus. É um mandamento. Não há outro mandamento maior que esse. Amar a Deus sobre todas as coisas, teu próximo como a ti mesmo. É tratar as pessoas com respeito, compaixão, misericórdia, bondade. É se colocar no lugar do outro. É amar como você se ama. Como você se ama. O amor ao próximo não faz acepção de pessoas, não tem preconceitos nem discriminação. É um amor que se estende a todos sem
exceção. 1 João 4,20 diz assim: se alguém declarar, eu amo a Deus, porém odiar a seu irmão é mentiroso. Portanto, quem não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Então, ame o seu próximo como a si mesmo. Olha como é que Deus está falando aqui. Ame o seu próximo como a si mesmo. Não ame ninguém mais do que a você. É como você se ama. Não coloque ninguém acima de você. Acima de você é Deus. Tem pessoas que colocam os outros acima. Ame como você se ama. Não ame ninguém mais do que a você. Como a ti mesmo. Toda vez que você ama mais alguém do que a si mesmo, nós estamos vivendo um relacionamento abusivo. Se você ama alguém mais do que a você, você está fadado a viver um relacionamento abusivo. Seja marido, seja filho, seja esposa, seja quem for. Se você coloca acima de você, você está num relacionamento abusivo. Então, nós temos que viver como Deus está mandando. Quando essa pessoa descobre que você a ama mais do que a você, como eu falei, pode ser filho, marido, esposa, se torna uma dominação. Por isso nós temos que amar como a nós mesmos. Em tudo Deus é perfeito. É um princípio que não pode ser quebrado. Não coloque ninguém acima de você. Se ame, respeite, ame como você se ama. Para que nós possamos viver esses princípios. Em nome de Jesus. Outros princípios. Honestidade e integridade, irmãos. São princípios que não podem ser quebrados. Nós temos que ser honestos e íntegros. A honestidade e a integridade são valores fundamentais para uma vida plena e digna diante do Senhor. Ser honesto significa ser verdadeiro, justo e correto em todas as nossas ações e decisões. E a integridade é a qualidade de ser íntegro, incorruptível. Uma pessoa que age de acordo com seus princípios e valores, mesmo quando ninguém está olhando. Ser íntegro. A Bíblia nos ensina que devemos ser íntegros e honestos em tudo que fazemos. Provérbios 11:3 diz: a integridade dos retos os guia, mas aos pérfidos a sua mesma falsidade os destrói. Eu vi um exemplo de um tenista, não sei se alguém assistiu. Ele estava num campeonato de tênis. O nome dele é Jack Sock. Eu acho que se pronuncia dessa maneira. É um exemplo, um tenista. Ele estava jogando tênis, para quem entende, né? Se tocar na linha para dentro, é porque é dentro. Se sair da linha, é fora. E ele estava jogando tênis, e ele jogou a bola, e o juiz falou, foi fora. Quer dizer, o rapaz, esse Jack Sock, iria ganhar o tênis. Ele falou, epa, foi dentro. Todo mundo foi assim na plateia. Oh! Como ele está dizendo? O juiz já deu ganho daquela partida para ele. Ele não, foi dentro. Me desafie. Porque tem esse negócio de tênis, eu não entendo muito não, né? Me desafie. Aí o outro tenista ficou assim, com a cara, como assim? Me desafie, eu desafio você. E foram ver no telão que aparece, né? E viram que foi dentro. Quer dizer, ele sabia que tinha sido dentro, porque ele viu. O juiz não chegou, o juiz tinha achado que tinha sido fora. Mas ele não negociou os princípios dele. Ele não ia ganhar sabendo que ele tinha perdido. Ele preferiu dizer, eu perdi, do que ganhar convivendo com aquilo. Ele tinha princípios. Isso, irmão, tem que fazer parte da nossa vida. Eu não sei nem se aquele rapaz é cristão. Se não for, Deus vai, em nome de Jesus. Mas ele não aceitou ganhar sabendo que tinha perdido. Princípios. Não negocie seus princípios, irmão. Seja íntegro, reto, seja honesto diante do Senhor.
Outro princípio, irmão, que é fundamental para as nossas vidas. Humildade. Humildade, irmãos, é um princípio que não pode ser negociado. Ser humilde significa reconhecer as nossas limitações e fraquezas. É colocar o bem-estar dos outros acima dos nossos próprios interesses. Ser humilde, olha, não é amar, irmãos, é saber se colocar. O Senhor fala assim, se você vê que você está aqui e o outro está aqui, desça com ele, ó. Seja humilde. Tem gente que quer que o outro cresça. Não, você tem que, porque eu sou pastora. Rapaz, não, irmão. Desça. As pessoas querem mostrar conhecimento, mostrar sabedoria, querem ser o último, né? Última bolachinha do pacote. Se acham. Na primeira dor de barriga, clama a Deus. Somos nada. O Senhor nos chama de vermezinho de Jacó. Sejamos humildes diante do Senhor. É ser uma pessoa que não se orgulha, não se exalta, mas que reconhece que tudo que tem e tudo que é vem de Deus. Filipenses 2:3 diz, nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Se coloque, desça com o outro. Está vendo ali a debilidade, irmão? Não queira mostrar conhecimento, mostrar sabedoria, porque meu irmão, o único eu sou é Deus. Ele é o único eu sou. Nós não somos nada. Não queira se mostrar. Deus nos chama a sermos humildes. Provérbios 22:4 fala, o galardão da humildade e o temor do Senhor são riquezas e honra e a vida. Tiago 4:6, parte B, diz que Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Não pode ser quebrado, irmãos. Tem que fazer parte da nossa vida. Seja humilde. Nos coloquemos em humildade. O Senhor não gosta de gente orgulhosa. É fato. É fato para as nossas vidas. Deus não gosta. Jesus só trata o que expomos como fraqueza. Deus não vai quebrar a minha altivez, a minha soberba. Deus não vai manifestar a glória dele se eu não me colocar diante dele como humilde. Irmão, todas as pessoas que foram curadas por Deus, elas clamaram a ele. Elas se colocaram como, eu preciso ser mudado. Eu preciso da tua cura. Se humilharam diante de Deus. Aí Deus os exaltou. Nós precisamos nos humilhar, sermos humildes diante da presença de Deus. A pessoa, às vezes a pessoa fala assim, mas a pessoa cresceu e ficou soberba. Você já ouviu isso aí? Alguém já ouviu falar sobre isso? Eu achei um exemplo maravilhoso, assim, eu achei tremendo. A pessoa aí que cresceu e ficou soberba. Irmão, crescimento não muda caráter. Só revela quem a pessoa é. Crescimento não muda caráter. Quer conhecer uma pessoa? Também já ouviram essa frase. Dê poder a ela. Poder não muda ninguém. Ele só revela e realça as características que a pessoa já tem. É fato isso para a nossa vida. Então, é um princípio ser humilde na presença do Senhor. Você já ouviu a frase, a ocasião faz o ladrão? Isso não é verdade. A ocasião só dá oportunidade para quem já é ladrão. Já está lá. Exatamente. Você já conheceu gente rica e humilde? Eu conheço. Você já conheceu gente pobre e soberba? Deus amado. Imagine um pobre que vira rico, soberbo. Pelo amor, ninguém suportável, ninguém aguenta. Jesus amado. Não é sobre dinheiro, irmãos, é sobre caráter. Então, que nós tenhamos esse caráter diante de Deus. Um princípio também maravilhoso, generosidade. Sermos generosos. A generosidade é um princípio que nos ensina a compartilhar o que temos com os outros. Tem gente que não abre as entranhas de jeito nenhum, irmãos. A mão é fechada dentro do bolso. Jesus, está vendo o irmão padecer ali, mas eu não consigo tirar, está preso.
É que nem aquele macaco que mete a mão dentro do vaso e não consegue, do vaso de barro e não consegue tirar, porque segura tanto ali a banana que não consegue. Pessoa com dinheiro. Ser generoso significa ser desprendido, não egoísta, estar disposto a ajudar aqueles que precisam. A Bíblia nos ensina que devemos ser generosos com o nosso tempo, nossos talentos, nossos recursos financeiros. Deus nos ensina. Segundo aos Coríntios 9, 6 a 7, diz assim: isso afirmo: aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Deus pode fazer-vos abundar em toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundez em toda boa obra, como está escrito: distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. É prazer, irmãos. É aquele que, se pudesse, tirava a roupa do corpo para dar para o outro, para ajudar. Provérbios 11, 25. A alma generosa prosperará, e quem dá a beber já será descedentado. Então, Deus nos chama, é um princípio, irmão, ser generoso, porque isso significa amar ao próximo como a si mesmo. Amar ao próximo como a si mesmo. É isso que Deus nos chama. Outro princípio, perdão. Quem não perdoa, irmãos, não será perdoado. Ah, mas eu já estou tantos anos na igreja. Não será perdoado. E quem não é perdoado, quem não perdoa, não vai para o céu. Sinto muito. É um princípio. Não muda. Ah, mas é porque eu leio a Bíblia, porque eu vou para a igreja, porque... Irmão, se você não perdoa, não tem como entrar no céu. Deus não perdoa. É um princípio. Ele fala sobre isso. Se você quer ser perdoado, perdoe. Ele perdoa a gente, sendo nós ainda pecadores, irmãos. Se eu não libero o perdão, eu crio raiz de amargura. E se eu crio raiz de amargura, eu não estou no Senhor. Sinto muito. É um princípio. O perdão é um princípio para nós sermos saudáveis diante de Deus. Nós devemos perdoar. Efésios 4:32 fala: antes de ser de um para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Colossenses 3:3, suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outro. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. Perdoar não significa, mas eu me esqueci. Não, irmão. Então deu amnésia, eu não consigo... Irmão, eu te perdoo, Deus vai trabalhar na minha vida, eu não quero raiz de amargura, eu quero te amar, eu quero... Nós temos que perdoar, faz parte da nossa vida. O perdão nos liberta de um peso terrível, um peso emocional terrível, e nos permite seguir em frente com Cristo. O perdão nos faz isso. Ele ainda fala assim, e não somente 7 vezes, mas 70 vezes 7. Perdão é princípio, irmão. Outro princípio que hoje em dia está difícil de encontrar, graças a Deus, nossa igreja é maravilhosa, é obediência. Difícil, irmão, obedecer. A obediência a Deus e a sua vontade é outro princípio maravilhoso, fundamental para as nossas vidas. A Bíblia nos ensina que devemos obedecer aos mandamentos de Deus e seguir a sua vontade, pois isso é que nos leva a uma vida plena diante de Deus. A palavra de Deus fala: se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. É um princípio. Não vai mudar. Eu quero viver bem, eu quero ter paz no meu coração. Obedeça a Deus. Obedeça ao Senhor. João 14:15 fala assim: obedecer a Deus não deve ser visto como um sacrifício ou uma obrigação, mas sim como uma escolha consciente. Se vocês me amam, obedecerão a Deus, obedecerão os meus mandamentos, como nós lemos aqui. 1 Samuel 15:22 diz assim: porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que obedecer a sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de
carneiros. Obedecer é melhor do que sacrificar, irmãos. Obedecer a Deus é um princípio que não pode ser quebrado na nossa vida. Mesmo que aquilo, mas eu gosto disso, eu quero isso, irmão, eu prefiro obedecer. Prefiro obedecer a Deus, obedecer a sua palavra. Estar diante de Deus. Quer melhor exemplo do que Cristo? Ele veio à terra, irmão, e obedeceu a Deus até a morte de cruz. Tu acha que ali naquele momento que ele estava suando sangue, aquele momento que ele sabia que o pecado estaria sobre ele, um ser que nunca pecou, ele falar ao ponto de dizer, Senhor, que seja feita a tua vontade, não a minha, porque a vontade dele não era se tornar pecado. Tem gente que fala, porque ele ia morrer. Não, irmão, ele veio para isso, ele sabia que ia morrer. Mas se tornar pecado ali, para ele, nunca teve um pecado, nunca soube o que era pecado. Mas ele resolveu obedecer. Ele tinha o poder de dizer assim, quer saber? Eu não vou morrer por esse povo. Eu não vou ter misericórdia desse povo. Eu vou para mim, faça um povo novo. Não. Ele nos amou e foi obediente até a morte de cruz. E a gente não obedece muitas vezes os preceitos, as leis, não obedece o seu evangelho, não obedece o que ele está falando ali. Nós temos que ser obedientes. Jesus é o melhor exemplo de obediência das nossas vidas. Ele quis fazer a vontade do Pai. Portanto, a obediência, irmão, não pode ser vista como um sacrifício. Eu vou obedecer porque, meu Deus. Nós temos que obedecer porque nós temos um galardão muito maior. Nós temos que entender isso. Nós temos que entender isso. Eu vi um exemplo interessante sobre isso. Sobre, se eu chegasse com você, foi o exemplo que o rapaz deu. Se eu chegasse aqui com você, entregasse um pirulito para você e falasse assim, se você não chupar esse pirulito, amanhã eu te dou uma Ferrari. Você ia chupar o pirulito? Não, né, mano? Eu sou hipócrita, né? Não ia chupar o pirulito, porque amanhã eu vou receber uma Ferrari. Irmão, esse mundo é o nosso pirulito. O que Deus tem para nós é incomparavelmente maior. Incomparavelmente melhor. A gente não ia nem pensar no pirulito, porque eu vou ganhar uma Ferrari. Então, obedecer, para mim, não é um sacrifício. Eu sei o que eu vou receber depois. É com alegria que eu digo não para o pecado. É com alegria que eu digo não para isso, para aquilo outro, para o adultério, para não sei o quê. É com alegria, porque eu sei o que eu vou receber a minha Ferrari. É com alegria. Nós temos que entender isso, obedecer ao Senhor. Outro princípio, irmão, nós temos que ser justos. Pois o Senhor é justo e ama a justiça. Os retos verão a sua face. Salmos 11, 7. O senso de justiça é imprescindível para que as pessoas vivam relações mais equilibradas e corretas umas com as outras. Deus é justo. É aquilo que eu li ali. E nos justifica através de Jesus Cristo. Por isso, nas escolhas do que é bom, legal e justo, discernindo o que é certo e errado e entendendo as consequências dos seus atos. Nós temos que entender. Justiça, temos que ser justos. Só que, olha como Deus é maravilhoso, ele fala da justiça. Mas justiça, ela anda junto com a misericórdia. Aquilo que o pastor pregou na doutrina, não foi? Pregou na doutrina. Eclesiastes 7,16 diz assim, não sejais demasiadamente justo, nem demasiadamente sábio, porque te destruirias a ti mesmo? Parece um contrassenso, né? Seja justo, mas não seja demasiadamente justo. Por quê? Porque nós somos pecadores, irmãos. Quem aqui nunca pecou? Quem podia ser demasiadamente justo? Ele nos julgou com rigor? Não. Ele veio morrer por nós, sendo nós pecadores. Às vezes a gente é demasiadamente justo. E Deus não fala assim, por que te destruirias a ti mesmo? Quer ver um exemplo? O profeta com Davi.
Davi tinha pecado com Betseba. E o profeta chegou com ele e falou assim: olha, aconteceu isso aqui. Dois pecuaristas, um tinha um monte de ovelha e o outro só tinha uma. Esse que tinha um monte de ovelha recebeu alguém em casa. E ele foi e pegou a única ovelha do outro. E matou para servir para os convidados. Davi se irritou, irmão, de uma maneira que falou assim: esse homem deve morrer. Esse homem deve morrer. E outra coisa, ele vai restituir 4 vezes mais. Pela lei tinha que ser 2 vezes mais. Mas ele falou, vai restituir 4 vezes mais. Aí o profeta falou, epa, esse homem é você. Caiu-lhe o semblante. Ele foi demasiadamente... Tinha pecado. Geralmente quem é demasiadamente justo é porque está em pecado. Quer cobrir o seu, mostrando a sua justiça. Assim foi com Davi. Irmão, por que te destruirias a ti mesmo? Porque com a medida que julgares, com a medida que vai medir, você será medido. Não estou dizendo que a gente tem que pecar, irmãos, em nome de Jesus. Muito pelo contrário. Temos que viver uma vida reta e santa. E nós vamos ver aqui que outro princípio é a santidade. Tá? Estou falando assim, nós temos que ser justos. Justo na medida. Mas não demasiadamente justo. Nós temos que andar conforme os preceitos do Senhor. Como eu falei aqui, a justiça tem que andar junto com a misericórdia. Foi o que Deus fez conosco. A justiça dele e a sua misericórdia nos alcançaram. Porque nós temos que viver em santidade para alcançarmos a sua benevolência. Mas ele foi misericordioso, assim nós temos que ser misericordiosos uns com os outros. Ah, porque o irmão pecou agora? Nem olho para ele, nem falo com ele, nem agora vou virar a minha cara, porque ele fez isso, irmão. Você também já fez alguma coisa. Então nós temos que ter justiça, sim, mas sermos demasiadamente justos, não, porque nós estamos indo contra nós mesmos, destruindo a nossa própria vida. Irmão, outros princípios, lealdade, gratidão, são princípios que nós temos que viver na nossa vida. Tem gente que não é grato. Se você faz 99 e não faz 1%, a pessoa esquece todos os 99 das coisas que você fez por causa de 1%. Gratidão é um princípio, irmão. Ser grato. Ser grato diante de Deus. Se você quer conhecer alguém diante do Senhor, que vive em princípios, que está na presença do Senhor, isso vale para a nossa vida, irmão. Se você quer conhecer alguém, veja como ele trata quem não tem nada para lhe oferecer. Porque é muito fácil você tratar alguém que tem posses, que tem dinheiro, tratar muito bem, porque eu tenho interesse. Mas como aquela pessoa vai tratar quem não tem nada a lhe oferecer? Vamos fazer nosso contexto aqui dentro da igreja. Pessoas que têm mais posse, pessoas que têm menos recursos. Como é que eu trato as pessoas do mesmo jeito? Deus não fez exceção de pessoas. Então nós temos que viver a vontade do Senhor Jesus para as nossas vidas, viver esses princípios. Irmãos, princípios não podem ser quebrados. Por exemplo, vou dar um princípio aqui com relação a relacionamento. Julgo desigual. Se eu sei que aquela pessoa que eu quero, que eu amo, que eu sou apaixonada, não está no Senhor, mas eu vou lutar, ela vai se converter, eu vou casar e ela vai se converter. Não vai, irmão. Você está quebrando um princípio bíblico. Julgo desigual. Não tem como. Você já começou errado o seu relacionamento. Você acha que Deus vai abençoar? Não vai. Vai acabar com o relacionamento. Aqui ainda é relacionamento aqui. Princípio, homem, homem, mulher, e mulher é mulher. Amém? Hoje os princípios estão sendo trocados, irmão. Tem mulher criando mais um filho, em vez de ter um homem dentro de casa. A mulher tem que fazer tudo. A mulher pode fazer? Pode. Mas ela deve? Não. Por quê, irmãos?
Porque mulher não dorme com filho. Dorme com o marido. Não é isso? E qual a mulher que quer dormir com o filho? Ou se ela for doente. Aí, às vezes, tem um marido em casa que é igual um filho. Não faz nada. A mulher faz tudo para ele, cuida dele. O homem não levanta nem para escutar um barulho e manda a mulher ir, porque não é mais homem, irmão. Quebrou um princípio bíblico dentro de casa. Eu não vou falar uma palavra aqui que é pesada, né? A mulher não sente mais pelo homem. Por quê? Porque é o filho. E mulher não sente esse sentimento por filho. Seja homem dentro de casa. Resgate. Seja macho. Mulher gosta de homem. Não sei essa daí que tem um cabelo desse tamanho não gosta não, mas eu gosto de homem. As mulheres da igreja gostam de macho, não é não? A gente gosta de macho. Seja homem, princípio bíblico. Seja mulher. Mulher agora quer fazer papel de homem também. Não, deixa que eu faço. Não, porque eu posso, porque... Irmão, eu gosto de homem que pague minhas contas. Eu gosto de homem que seja carinhoso. Eu gosto de homem que vá na frente. Um homem que seja macho. E mulher tem que gostar de homem assim. Poder pode, irmão. Mulher pode fazer tudo, homem pode fazer tudo. Todos podem fazer tudo. Mas não deve. Porque cada um tem um papel. Porque não alguém fica sobrecarregado. Alguém vai ficar sobrecarregado. E o outro vai ficar a ver navio. Só, que bom. Não, irmãos. Princípios não podem ser quebrados. Porque destrói lares, destrói casamentos. Nós temos que viver os princípios. A palavra de Deus fala. E conhecereis a verdade vos libertará. Nós temos que viver esses princípios na nossa vida. A verdade, infelizmente, é um princípio pouco valorizado nos dias de hoje. Nós não podemos mais viver a verdade. Nós não podemos nem falar a verdade, né? E que dirá viver. Se a gente não vive a verdade, irmãos, a gente vive num turbilhão de coisas. E a gente acaba vivendo o que não é para ser vivido. Santificação é um princípio que não pode ser quebrado. É abrir mão daquilo que você pode fazer por amor a Jesus. Isso é santificação. Abrir mão do que eu posso. Deus nunca falou assim, você não pode. Você não pode. Deus nunca falou isso. Vocês podem todas as coisas, mas nem tudo convém. Quando a gente santifica, a gente abre mão daquilo que a gente pode fazer por amor a Jesus. Eu posso beber? Posso. Eu bebo? Não. Nem gosto. Eu posso fumar? Posso. Vou fumar? Não. Eu posso fazer coisas erradas? Eu posso adulterar? Eu posso mentir? Posso. Mas eu abro mão por amor a Jesus. Isso é santificação. Outra coisa, irmãos, já finalizando. Entre o princípio e o prejuízo, fica com prejuízo. Princípio não se negocia. Eu vi esse exemplo aqui. Quando tiver que negociar o seu caráter e uma grande afronta, beba a afronta. Caráter não se negocia. Quando tiver que negociar sua santidade ou uma vergonha pública, passe a vergonha. Não negocie a sua santidade. Não negocie os valores que Deus morreu para te dar. Então, sejamos santos diante de Deus. Não negociemos a nossa santidade, não negociemos os nossos princípios, não negociemos o nosso caráter. Porque às vezes a pessoa, por causa, uma vergonha pública, como eu falei aqui, não, vou falar porque eu sou pastor, eu não vou deixar ninguém me humilhar diante de Deus, porque Deus lá na frente me exalta. Se eu coloco nas mãos de Deus, é Ele que vai me exaltar, eu não preciso me exaltar. Prefiro passar vergonha pública. Já passei. Mas eu não negocio meu caráter, minha santidade, não negocio meus princípios diante de ninguém. Porque o que vale mais é a minha salvação. Então não podemos negociar princípios. Irmão, se você vive princípios, Deus vai abençoar um outro princípio. É o princípio da colheita. Se aquilo que você plantar, você vai semear. Nós vamos colher tudo aquilo que plantamos. É um princípio. É um princípio, não vai mudar. Não vai mudar. Essa é uma geração que mais grita. Eu vi pastor, será que o pastor já colocou aqui, aquele que é bem pequenininho, magrinho, como é o nome dele? Eliseu Rodrigues?
Eliseu Rodrigues, ele falou assim, essa é uma geração que mais grita por milagres, porque é uma geração que mais quebra princípios. Quem quebra princípios se torna mendigo de milagre. Quem pratica princípio não anda carente de milagre. Ele planta e colhe. Quem quebra princípios abre mão das promessas. Irmãos, o que ele quis dizer com isso? Que Deus não opera milagre? Não! Ele está falando que essa é uma geração que clama tanto por milagre porque não vive princípios, não está colhendo o que plantou. Então eu preciso ficar mendigando milagre, mendigando milagre, mendigando milagre. Não, se você planta o que é para ser plantado, você vai colher as bênçãos do Senhor. As promessas de Deus já foram lançadas para a nossa vida. Se eu vivo os princípios de Deus, eu tenho certeza que eu vou receber tudo aquilo que eu plantei, porque é um princípio. Então é que esses princípios entrem na nossa mente, que nós possamos viver tudo aquilo que Deus preparou para nós, para que Deus possa manifestar a glória dele na nossa vida. Que nós possamos viver essas promessas que Deus tem para nós. Já chamo o Ministério de Louvor, já pode ir subindo. Glória a Deus. Por que, irmãos? Para nós finalizarmos. O maior fracasso, eu dei esse exemplo lá no Ministério de Louvor. O maior fracasso é ter sucesso em algo que nos afasta de Deus. O maior fracasso é ter sucesso em algo que nos afasta de Deus. Aquilo que Deus me chamou, aquilo que Deus tem para você, para a nossa vida, essas promessas. Eu posso ter sucesso, mas se me afastou de Deus, é fracasso. Que nós possamos viver o que Deus tem para cada um de nós, nós possamos viver as promessas de Deus para cada um de nós, para que Deus possa manifestar a glória dele em nossas vidas. Amém? Ministro.